Shabbat Shalom para cada um de vocês. Hoje nós estamos encerrando o livro de Levítico, o livro de Vaikra. Lembrando aos nossos visitantes que nós estudamos durante 54 semanas, que vai completar o ciclo de um ano, as porções da Torá, os 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, cada Shabat nós estudamos a Torá, estudamos os livros dos profetas, os escritos, os salmos, os livros históricos, estudamos a Brit Hadashah, o Novo Testamento. Então é um privilégio você estar aqui junto para que nós venhamos aprender a como servir a Hashem, a como servir essa sociedade, a como servir o teu irmão, e assim nós venhamos aperfeiçoar a nossa salvação, né? Toda a Escritura ela é proveitosa para o ensino, para a repreensão, para que cada um de nós cresçamos espiritualmente. Então nós estamos mais uma vez aqui neste Shabat com esse intuito. Antes de nós entrarmos no nosso estudo, eu gostaria, pode colocar lá o primeiro, eu gostaria de fazer um convite a você. No próximo, não é um convite, né? É uma convocação. O Eterno ele não convida as festividades bíblicas, dando a você a oportunidade, não quero participar, né? Lógico que tudo na Bíblia tem o seu livre-arbítrio, mas o Eterno faz a convocação. No próximo Shabat, estaremos celebrando a festa de Shavuot. Shavuot em hebraico significa semanas, né? É a festa da semana. Em português você conhece como Pentecoste. Por que Pentecostes, né? Porque logo depois da festa da Páscoa, nós contamos 7 semanas, 49 dias, para que no 50º dia, nos 50 dias, nós viemos celebrar a festa de Pentecostes. Então ela tem o nome Shavuot porque diz semana, são 7 semanas que nós contamos até chegar à festividade, que vai ser agora no próximo Shabat, às 18 horas. Então, às 18 horas. Então você é o nosso convidado, sua esposa, seus filhos, seus parentes, não precisa da lista de presença, mas não deixe de estar aqui, que é uma mitzvah. É um mandamento, é um princípio tanto para o judeu como para aquele que é discípulo de Yeshua. Se você é discípulo de Yeshua, Paulo fala que nós deveremos celebrar Pessa, é o que ele fala em Corinto. Então nós precisamos celebrar Shavuot. Os discípulos esperaram, não se ausentaram de Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos pelo Espírito de Deus, Atos capítulo 2, e eles foram revestidos na festa de Shavuot, na festa de Pentecostes. No próximo Shabat você vai entender a ligação, por que Yeshua pede para que eles esperem até a chegada de Shavuot, tá? É uma festa que tem muito significado. Então, no próximo Shabat, nós estaremos aqui às 18 horas celebrando com as nossas crianças, vão dançar, vão cantar, vai ser muito lindo. As nossas crianças precisam ser o alicerce da festa, ponto principal na participação, é uma incumbência da Torá, inserir os nossos filhos na participação da festa, para que eles questionem, por quê? Por que celebramos Shavuot? Por que Deus nos deu essa festa? É para falar que a Torá foi dada em Shavuot, é para falar que o chamado foi dado à nação de Israel em Shavuot, para que a nação de Israel fosse luz para o mundo, é para falar que os discípulos receberam esse mesmo chamado em Shavuot, para que eles fossem a luz do mundo e o sal da terra, por isso a ligação, é para dizer que a Torá foi dada nesse dia, que o Espírito foi derramado nesse dia, nos capacitando para que sejamos discípulos neste mundo tão corrompido. Ou seja, então são grandes coisas que nós podemos ensinar aos nossos filhos, então não deixe de trazê-los, tá? Também eu convoco aos homens, as mulheres também, tá? Aqui não tem essa questão de impedir as mulheres de participarem. Os judeus, na festa de Shavuot, porque para o judeu, a festividade de Shavuot é a declaração da união entre Deus e o seu povo, numa aliança matrimonial, né? Deus fez ali, dando a Torá como a Ketubá. A Ketubá no casamento é um contrato, onde o noivo fala, sendo fiel à mulher, que ele cuidará dela, que ele guardará, que ele zelará por ela. Então, na compreensão, o judeu faz a analogia que a Torá é a nossa Ketubá, e ali Deus fez aliança entre ele e a nação de Israel. E diversas vezes os profetas falam desse sentido, né? Eles falam desse sentido. Irmão, só para que vocês saibam, daqui um dia nós vamos botar, estou vendo a nossa Maria Eduarda chorando ali, nós vamos botar mais uma salinha das crianças ali, para que as nossas
nenenzinhas têm condições, as mães possam amamentar. Que o Eterno abençoe vocês, mães. Amanhã é o dia que na sociedade celebra o Dia das Mães. Parabéns a vocês por fazerem os dois trabalhos, né, de dedicar esse trabalho tão maravilhoso que é de ser mãe e, ao mesmo tempo, de cuidar do marido, com as suas imperfeições, de cuidar da casa, de zelar pelo alicerce familiar. Então, que o Eterno abençoe grandemente a vocês, tá? Vocês realmente devem ser honradas, devem ser respeitadas, e que o Eterno abençoe vocês grandemente. E os varões também, tá? Os papais aí, sintam felizes, honrem as suas esposas, as mães dos seus filhos, e estejam sempre com elas. Então, falando, no próximo Shabat, o judeu, por causa dessa aliança entre Deus e o seu povo, esse casamento, e por receber a Torá nesse dia de Shavuot, os judeus passam a noite estudando a Torá. Então eu convido os homens que no próximo Shabat vocês estejam aqui. Nós estaremos estudando a Torá juntos, estaremos compartilhando da palavra. Então você que quiser participar, fazer uma vigília durante a noite de estudo, de oração, dê o seu nome a Roberto, tá, William? O William é bem aderente a esses chamados. Dê o nome a Roberto para que vocês participem conosco da vigília, para que a gente esteja estudando na festa de Shavuot. Nós vamos estudar aqui a Torá, vamos louvar o Senhor. Então eu convido a vocês a participarem. As mulheres que quiserem participar, fiquem super à vontade, tá? Hoje à noite nós teremos um ensaio geral com os músicos e as crianças para participar da festividade. Teremos a cantina também. E eu convoco a vocês para que vocês estejam orando pela nossa nação, né? O Rabino Marcelo já fez esse convite. Se você quiser participar dessa oração, entra no site do Ensinando de Sião, você verá lá uma lista de oração para que a gente ore pela nossa nação. Nossa nação carece tanto das nossas orações, nós estamos em período de eleição e o povo de Deus precisa se mover, não somente através de participação na política, que eu acho que é importante, mas em oração, que é o mais importante, né? As coisas se movem no mundo espiritual primeiro. Então, não deixe de participar, não deixe de orar pela nossa nação, para que o Eterno nos abençoe, com uma liderança que não seja salvadora, porque Salvador só existe um, mas que seja um homem justo, um homem que temente a Deus, principalmente, que respeite as famílias, que busque as necessidades dos menos favorecidos na nossa sociedade, tá bom? Eu convido a você a estudar comigo, Levítico capítulo 25, abra a sua Bíblia. Eu desejo muito que o Eterno te abençoe, abra a tua compreensão, que você possa sair daqui cheio do espírito de Hashem, e que você possa ser grandemente abençoado, e que o Eterno fale no teu interior, tá? Levítico capítulo 25, os nossos irmãos na internet também, que o Eterno os abençoe. Estou um pouco gripado, tá? Vocês vão ter que me desculpar algumas vezes. Levítico capítulo 25, olha só, eu só vou ler esse texto aqui com vocês. Na verdade, o título do nosso estudo está ali, ó, A Torá na visão de Yeshua e de seus discípulos. Mas hoje nós estamos estudando duas porções. A porção 32ª, que é chamada Berar, que quer dizer monte. No monte, eu já falei para vocês que no período de Yeshua, né, para que a gente compreenda, não havia capítulos igual há na minha Bíblia e na sua. Abre aí, Levítico capítulo 25. O judeu conhecia a palavra, a porção da palavra, pelo iniciar. Como que se inicia a nossa porção de hoje? Vedabe, Adonai, Moshe, Berat, Sinai, Lemor. E falou o Eterno a Moisés no Monte Sinai. Por isso que ela chama aqui monte, que é a primeira palavra da porção. Yeshua, quando ele queria fazer alguém lembrar de algum texto da Torá, ele citava o início daquele texto para que a pessoa pudesse compreender. Então o nome da nossa paraxá tem isso, Berar, monte. A segunda porção que nós vamos estudar hoje é Berukotai, que quer dizer em minhas leis. Vem da palavra Rukot. Eu já ensinei aqui para vocês, né? Rukot quer dizer estatutos. São mandamentos da Torá que não tem sentido. Não é que não tem sentido, desculpa, né? O significado é desconhecido para o homem, né? Lógico que tudo que Deus faz tem um sentido, mas o significado do mandamento não é de compreensão do homem. Deus fez e o judeu obedece por obediência. Ele não fica preocupado se ele entendeu, se não entendeu. Então, o contexto Berukotai, porque guardem as minhas leis, os meus estatutos, tá? Começa com esse contexto.
Então aqui, capítulo 25 de Levítico diz assim, olha que interessante, irmãos. Quando a gente olha a palavra Torá, eu vou falar isso aqui um pouco depois, a maioria das suas Bíblias que vocês têm, ou no seu celular, que a maioria das pessoas acompanham agora pelo celular, a maioria da Bíblia de vocês traduzem o termo Torá como lei. Vem do grego nomos. Mas toda vez que você fala por um judeu sobre o termo Torá, coronel, ele não pensa em lei. Torá para ele significa instrução, significa ele ter uma direção para um retorno. Nós nos falamos aqui, renova os nossos dias como nos dias antigos e faze-nos retornar para ti. Para o judeu, a forma que ele tem de retornar é seguir as diretrizes da Torá. Então, para ele, Torá é ensino, é instrução, é vida, não é lei. Quando você olha a Torá e você estuda a lei, é porque na tradução da Vulgata Latina, onde traduziu do hebraico primeiro para o grego, depois para o latim, nessa tradução não conseguiu trazer o verdadeiro conceito de Torá. Torá não é só lei. Quando você estuda a história de José, você não está estudando só lei. Você está estudando a história de José com seus irmãos. Você está estudando a história de Abraão com seu filho Jacó, com seu filho Isaac. Você está estudando a história de Isaac com seus filhos. Ou seja, a história de relação de homem com homem, mulher com mulher, história de casal, história de filho. Então, muitas coisas na Torá, muitas coisas, grande parte da sua escritura não é lei, mas é ensinamentos. Quando você fala que Yeshua não tem lei, o fato de Yeshua te mandar amar o teu próximo já é uma lei, porque o amar é algo que você escolhe fazê-lo ou não. Escolhe fazê-lo ou não. Amar não é algo empírico. Ou, na verdade, amar é empírico, não é algo nato, não é algo que você nasceu contigo. É algo que você foi aprendendo na relação. Um filho, quando ama a mãe, ele ama porque ele sabe que a mãe cuida, a mãe amamenta, a mãe protege, o pai protege, ele ajuda a sustentar. Naquela relação empírica, naquela relação das experiências, ele foi aprendendo a amar e ele escolheu amar. Então, o amor já é uma lei. Quando Yeshua fala, ame, ele está te dizendo, obedeça uma lei. E aqui você vai ver que tudo na Torá tem um sentido de evolução, irmãos. Quando você pega esse contexto, esses dias a gente estava participando da Associação dos Pastores de Vitória, aí tem a Associação das Congregações Denominacionais de Vitória. Aí eles fizeram a votação para incluir a nossa congregação participante nessas denominações, né? E nós fomos incluídos, fomos aceitos. Eles precisam votar se aceitam ou não, eles aceitaram a Congregação Judaica Messiânica Hesed Vemet como participante da comunidade aqui dos nossos irmãos aqui em Vitória. Aí um pastor falou assim, vocês são uma congregação judaica cristã. Eu comentei assim, pastor, eu não tenho problema nenhum de me relacionar com os meus irmãos e de ser chamado cristão. Só que nós precisamos ser muito verdadeiro naquelas relações, naquela história ruim do cristianismo, na qual tanto o judaísmo messiânico quanto a igreja evangélica precisa restaurar, precisa extirpar da sua história e precisa pedir perdão. Com essa história do Império Romano, na qual a igreja evangélica de hoje tem o seu cordão umbilical, eu não faço parte, eu não quero relação. Essa relação que distancia, que substitui a igreja de Israel, que diz que a Torá é uma maldição, que diz que o judeu é uma raça ruim, porque matou Deus, que diz que vai ver a tribulação, e que o judeu, aquela raça ruim, vai ficar na terra, e que a igreja sobe depois. Essa parte antissemita, eu não falo antissemitismo de ódio, mas teológico, de tirar o judeu da história, de tirar a nação de Israel, eu não tenho comunhão, pastor. Não tem problema nenhum, mas nós precisamos ser verdadeiros em restaurar aquilo que nós erramos e pedimos perdão. Aí sim eu faço parte. Aí chega outro e fala, vocês são judaizantes. Não tem problema nenhum de ser comparado com os nossos irmãos judeus. Pelo contrário, me sinto orgulhoso. Tem pessoas aqui que têm ascendência judaica, eu tenho ascendência judaica, nós precisamos restaurar isso. E aqueles que são descendentes de judeus messiânicos têm todo o direito de restaurar o que nós estamos restaurando. Isso faz parte, ter essa relação, ser essa ponte é importante. E aqui, quando você estuda a Torá dentro dos olhos bíblicos e verdadeiros, você sai desse preconceito. Olha que lindo esse texto que diz assim, Levítico capítulo 25.
Disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, a terra guardará um Shabat ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha e colherás o teu fruto. O que aqui está acontecendo? Deus institui o ano de Shemitah. Ano de Shemitah é aquele ano onde a terra tinha que descansar. A terra tinha um descanso. Nós não temos o Shabat, onde no 7º dia nós descansamos. A terra também tinha que ter o seu descanso. Se você for estudar agronomia hoje, você vai ver que isso é estudado, ensinado nas escolas. É importante que a terra possa descansar para que ela tenha condições de sempre dar frutos. Se você sempre cansa a terra e não dá, sempre ara, sempre está semeando e colhendo, uma hora a terra vai deixar de dar o fruto, porque ela não está tendo o seu descanso, de forma que ela possa continuar dando fruto. E o Eterno estabelece o ano de Shemitah, e ele é muito profundo. A Torá, que é a porção que nós estamos estudando, eu aconselho você a estudar em casa, fala desse ano de Shemitah, desse 7º ano, onde que o agricultor ou o proprietário da terra, ele tinha que plantar, ele poderia plantar 6 anos, Mara, mas no 7º ano a terra deveria, ela não poderia ser semeada, não poderia ser arada, ela deveria dar o fruto que ela dava. Olha como isso exerce o quê? Fé. Você imagina como acontece com a colheita? Você planta algo em um ano para você colher em que ano? No outro. Geralmente é assim, né? Tem alguns frutos que nascem mais rápido, mas a maioria dos frutos você faz o plantio em um ano para que você possa colher o fruto depois. A nação de Israel ela tinha que plantar durante 6 anos, e ela tinha o ciclo ali onde ela recebia e dava seus dízimos, mas no 7º ano ela não poderia. O judeu, que dono da terra, ele teria que ficar o 7º ano confiando naquela plantação, o 7º e o 8º, ou seja, ele plantava no 6º ano, teria que confiar no alimento, ele teria que confiar no alimento do 7º ano, e ele teria que confiar no alimento no 8º ano, 3 anos confiando que Hashem ia abençoar a terra. O Eterno estava querendo dizer, embora a nação de Israel é uma terra fértil, você vai lá, você vai ver que linda é o fruto, que gostoso é o fruto quando você come. Você vai perceber que o Eterno estava ensinando que por mais fértil seja a terra, nós não podemos confiar nas coisas materiais, é nele. E logo depois a Torá fala do ano do jubileu, que era o 50º ano, onde a terra, a propriedade, voltava ao dono de origem. Vamos supor, o pastor Zé recebeu uma porção lá da terra de Israel. Só que o pastor Zé passou por dificuldades financeiras. O Roberto, que estava melhor, socialmente falando, o Roberto vai e compra a terra do pastor José. O Roberto poderia usufruir de todos os benefícios da terra, o pastor José e a família dele poderia resgatar durante os anos, mas se ele não tivesse condições de resgatar a terra que originalmente pertencia a ele, no 50º ano, depois de 50 anos, o Roberto teria que devolver a terra para o pastor José. A terra, sem custo nenhum, a terra voltava para o dono original. Irmãos, essa simplicidade da Torá é tão profética, que na vida do Mashiach, Yeshua, ele há de fazer isso com a nação de Israel. Ele há de devolver a terra para os verdadeiros donos. É uma das promessas de Yeshua para o seu povo. Tão profético. Eu sempre falo, a Torá ela não é socialista, a Bíblia não é socialista. Existe diferença de classes. Existe o rico, existe o pobre, mas de acordo que você for convivendo com a Torá, você vai vendo que a Torá ela vai procurando equilibrar essas diferenças sociais. Vai haver diferença, mas ela vai procurando equilibrar. No 7º ano você não poderia só pensar no seu dinheiro, teria que descansar e confiar que Hashem ia te abençoar, seus recursos financeiros iam cair, é evidente que vai cair, mas a sua confiança em Deus aumenta. No 50º ano você tinha adquirido a terra de A, B, C, D e F, depois no 50º ano, no ano de Yovel, do jubileu, você devolveria a terra para os seus originais donos. Os cantos da colheita você não poderia colher que não pertencia a você, pertencia ao pobre, ao necessitado e à viúva. Você sabia que a propriedade não poderia ser cercada? Por que ela não poderia ser cercada? Porque o pobre, o estrangeiro e a viúva tinham o direito de entrar nessa propriedade e pegar os alimentos que caíam, os alimentos que estavam no canto. Porque a terra pertence a Hashem e não ao homem.
O que tem de maldição nisso, irmãos? O que tem de maldição nisso? Tem de bênção, tem de ensinamento, tem de evolução. Só que o cristianismo foi ensinado tendo o cordão umbilical dentro de Roma e criou esse critério. É o que nós vamos aprender aqui, ó. Eu quero mostrar a vocês a Torá na visão de Yeshua e dos seus discípulos. Eu sei que tem alguns irmãos aqui que já estudaram isso, mas eu peço que vocês sejam pacientes comigo para que eu possa compartilhar com os nossos irmãos que estão se chegando na congregação e tenham dúvidas sobre esse contexto, né? Então a Torá, ela fala sobre esse ano que deveria ser dado o descanso da terra. Depois ela fala do ano do jubileu, que era esses 50 anos onde a terra deveria ser devolvida para o dono original. Logo depois, na última porção da Torá, fala o Eterno sobre os benefícios de obedecer, onde os frutos dariam no tempo certo, onde a colheita seria abençoada, onde a chuva viria no tempo e na quantidade correta. E logo depois ele fala das consequências pela desobediência. Estou fazendo um resumo bem rápido da Torá, tá? Mas eu quero entrar aqui com vocês, que eu acho que é importante nós estudarmos aqui, ó. A Torá na visão de Yeshua e de seus discípulos. Irmãos, todas as vezes nós precisamos ser inteligentes, principalmente os líderes de congregação, né? As pessoas estão tão acostumadas a alienar a mente das pessoas, não aceitem. Aqui na nossa congregação vocês não verão isso, espero que vocês não vejam. Orem sempre por nós, para que nós não venhamos alienar vocês. Vocês têm direito de discordar com respeito, assim como nós respeitamos a opinião de vocês. Também, quando vocês discordarem, respeitem a nós. Mas vocês têm o direito de ter o pensamento, de questionar, Francisco, por que o dízimo? Por que eu preciso dar tanto? Que eu acho que eu discordo desse pensamento. Sai dessa compreensão medrosa de que se você não der, você vai para os infernos, que você vai queimar eternamente. Sai desse pensamento católico. Nós estamos aqui ensinando as pessoas a servirem a Deus pelo amor, não pelo medo. Medo é diferente de temor. Medo é diferente de temor. Nós estamos ensinando essa compreensão quando fala de inferno, que depois, mais na frente, nós vamos aprender esse conceito dentro da visão bíblica. Você vai ver que essa tem uma ligação um pouco daquela questão da indulgência, né? Se você não der isso aqui, você está condenado, você precisa ter isso aqui para... Irmão, tira isso da sua mentalidade. Nós precisamos aprender a servir a Deus pelos princípios verdadeiros. Ninguém ama o pai porque tem medo que ele o bata. Ninguém ama uma mãe porque tem medo da mãe espancar, por medo de ser condenado. Você ama porque você tem um livre-arbítrio e você vê as qualidades nela que te faz ter um elo de amor. A mesma coisa é pelo Hashem. Quando você ama a Deus é porque você vê Ele sendo o seu sustentáculo, sendo a sua provisão, um Deus que te ama, um Deus que te perdoa, mesmo você não sendo merecedor, Ele te deu o Filho único para que você não pereça e tenha vida eterna. Então isso é amar. Isso é os jovens entenderem que existe um momento para tudo, que não é um momento antes do casamento ter relação sexual, que ele precisa esperar no Senhor e ter uma vida de obediência. Servir a Deus é agradável, é agradável. Não é só balada, não é só festinha, não é só essas amizades do mundo, não é só essas músicas que são contrárias à palavra. Servir a Deus é agradável. Olha o privilégio do homem chegar em casa e ver essa coisinha linda aqui sorrindo, recebendo uma filha, recebendo um filho com um braço, recebendo a esposa com um jantar todo lindo. Vamos sentar à mesa, vamos conversar, vamos valorizar a família. Olha que maravilhoso é isso. Você pode desfrutar de todas as bênçãos que você queira desfrutar, mas com equilíbrio. Isso é difícil as pessoas entenderem. Priorize a sua família, priorize a sua esposa, priorize o seu esposo, priorize, por isso abençoe amanhã a sua esposa. Olha que dia especial. Dia das Mães, criada por Roma, sei lá quem criou, mas a mãe é um dia especial, merece ser honrada todos os dias. Eu não concordo de você vir aqui, chegar e vou fazer aqui, pregação para as mães. É até gostoso, pode fazer, mas nós estamos aqui estudando a palavra. Mas valorize a sua mãe, honre a tua mãe, honre o teu pai. Então aqui eu quero que você estude a Torá, tendo uma visão, irmãos, aprendendo a estudar a Torá. Quando o judeu estuda a Bíblia, ele não estuda a Bíblia ouvindo a opinião do irmão Alberto, ouvindo a minha opinião. Ele vai analisar, Vitor, dentro de vários contextos.
O cristianismo também faz isso. Existe uma ciência chamada hermenêutica, que é a ciência de interpretação dos textos, não só bíblicos. Na área jurídica também existe a hermenêutica jurídica, não é isso, Roberto? É a ciência da interpretação do texto, para que você não desassocie aquele texto do seu contexto. Eu sempre falo, né? Se você analisa um texto sem o contexto, você vai criar um pretexto. É verdade. Todo texto que você for analisar, você precisa analisar o contexto que ele foi escrito, a referência que ele foi escrito. Qual é a referência do cristianismo? O Evangelho? Concordo, o Evangelho é uma referência. Mas você sabia qual que era a referência do Evangelho a escrever qualquer carta? A Torá, os profetas. Você não encontrará nenhum escrito da Torá, do Evangelho, que discorde da Torá. E Yeshua, Jesus, quando estava falando acerca dele, ele convencia os judeus acerca da sua divindade ou da sua messianidade, apresentando o quê? A Torá e os profetas. Se Yeshua apresentava ele através da Torá os profetas, como que agora chega o cristianismo e fala que a Torá e o profeta é a maldição? Então Yeshua é uma maldição? É isso que eu estou dizendo, é isso. Fora das letras, mas é verdade. Todas as vezes que Yeshua apresentava ele apresentava a Torá e os profetas, porque ela escreveu ao meu respeito. Os discípulos no caminho de Emaús, não ardia o nosso coração quando ele falava sobre nós as Escrituras? Ele apresentava, ou seja, a visão. Então, quando eu tenho a visão da hermenêutica, da ciência da interpretação do texto bíblico, eu preciso ter a referência. Ok, que o Evangelho é uma referência, mas o Evangelho tinha uma referência. Essa é a grande distinção entre o estudo da hermenêutica na visão judaica e na visão cristã. O judeu jamais vai tirar a base da Torá, William. Ele sempre, ao fazer a associação de qualquer texto que talvez ele tenha dúvida, Vitor, ele vai olhar associando com a Torá. Olha aqui, ó, quando o judeu estuda a hermenêutica, eu já ensinei isso aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo passar. Eu e esse negocinho, a gente tem uma... Olha lá, ó. Ele vai estudar a Torá dentro desse método aqui, ó, chamado Pardês. Aqui, na verdade, são as junções de 4 métodos estudados na hermenêutica judaica: Pshat, Remesh, Drash e Sod. Pardês. O primeiro, o que é isso? Esse método aqui, ô Mateus, ensina a nós a olharmos a Bíblia tendo uma referência do seu contexto. Como que eu vou falar de Yeshua sem estudar aquilo que Yeshua enfrentou de resistência na sua época? Eu sempre falo daquele texto, né, quando Yeshua estava falando ali que o comer sem lavar das mãos não contamina o homem. Ali estava tendo uma discussão dentro da halahá judaica, que dentro da tradição oral, dentro da Torá oral judaica, fala-se que eu tenho que lavar a mão para que eu não contamine o alimento e que aquele alimento possa ser santificado. E Yeshua ali, ele diz que o fato de não lavar a mão não contamina o alimento. Aí o cristão que não quer entender a discussão da época fala: Yeshua autorizou eu comer com pouquinho, o beiquinho. Se você não analisar aquilo que Yeshua tinha de oposição na sua época, você vai levar para onde você quer. Então, a hermenêutica te faz você entender isso. Olha como que o judeu sempre analisa qualquer texto bíblico. Primeiro método que ele vai olhar, ó, é o método chamado Pshat. Pshat significa simples, literário. É o método que estuda o texto bíblico usando o sentido gramatical básico das palavras. Significa simples, é literal. Não mate. Você precisa entender o que não é matar? Até porque precisa, né? Quando eu mato uma galinha, eu estou matando? Estou matando. Então, ali fala não mate, não fala assim, não mate um homem, não mate uma galinha, não mate uma mosca. Ok, mas não mate, é literário. Está básico, é simples, eu não preciso ficar questionando, buscando o PhD de Jesus, né? Tem PhD de Cristologia, um negócio assim, eu não sei o nome de dizer, não. Não dirás falso testemunho. O segundo método é chamado de Remetz. Quando o sentido desse texto é fazer alusão a algo, embora não esteja declarado, não esteja claro de maneira explícita. Quer ver um exemplo? Olha para mim. Quando lá em Atos, Pedro
vê que os discípulos recebem o Espírito Santo, alguns homens, ao verem os discípulos cheios do Espírito de Deus, do Ruach HaKodesh, falam: vocês estão o quê? Embriagados. Pedro chega e fala assim: irmãos, eles não estão embriagados. Acho que foi Pedro, né? O Tiago. Foi Pedro. Pedro chega e fala assim: irmãos, eles não estão embriagados. Eles estão cheios do Espírito, porque foi profetizado por Joel, que nos últimos dias os jovens teriam visões, os velhos teriam visões, que seria derramado o meu Espírito sobre toda a carne. Por acaso ali Pedro estava dizendo que aquela profecia estava se cumprindo? Não, ele só estava querendo fazer uma alusão que daquele acontecimento tinha uma referência bíblica. Mas não que aquele dia estava se cumprindo aquela profecia de Joel, mas que ele estava citando e dando uma referência bíblica de que aquele mover do Espírito já estava profetizado. E já estava descrito na palavra, né? Então quando o texto faz alusão a algo. Ele faz alusão para comprovar aquela situação. O terceiro método é chamado de sod. Sod quer dizer segredo. É quando dentro do texto bíblico está o segredo. Apocalipse, repleto de sod. Aí chega um monte de gente dando um monte de pitaco, né? Sod quer dizer, quando há um sentido secreto no texto, que somente os iniciados podem compreender. Sod significa segredo. Mas todo segredo, e na Bíblia você vai encontrar isso diversas vezes, eu só posso entender um segredo se eu tiver uma referência. Senão a minha irmã vai ter um segredo, o Roberto vai ter outro, o pastor José vai ter outro, vai dar interpretação. Agora, se eu tenho uma referência, aonde eu dou uma opinião, ela discorda da minha referência, eu vou entender que aquela definição ali não é verdadeira. E o 4, que é o que eu quero que você entenda melhor, que é o que nós vamos precisar entender para entrar aqui no nosso estudo, é chamado de drash. Drash significa associação. Eu vou associar um outro texto. Aquele texto ali não está sendo muito claro. Eu busco outras passagens bíblicas para que eu entenda aquele contexto e eu possa dar a definição desse texto que não está muito claro. Leva-se em consideração não apenas o que está escrito, mas também o que é lembrado quando o texto é lido. Examina-se não somente o texto principal que está sendo estudado, mas também qualquer outros textos sagrados que estão associados ao texto principal. Eu faço associação. Quer ver eu fazer uma associação rapidinho? Shabat, o que te lembra? Gênesis capítulo 1, capítulo 2. Em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e no 7º dia descansou. Lembra disso lá? Lembra Êxodo capítulo 20, que o Eterno fala: lembra do dia do sábado para o santificar. Você não está fazendo associação com outros textos? Quando Yeshua fala que ele é o Senhor do Shabat, você lembra de Gênesis 1, você lembra de Gênesis 20, mas quer ver eu pegar vocês rapidinho? Me fala do domingo. Faz associação com algum texto? Com qual texto eu vou fazer associação? Yeshua ressuscitou no terceiro dia, morreu na sexta, sábado, domingo. Bacana, muito bom. Primeiro dia, eu acredito. Nasceu, e aí? E daí? Nasceu no terceiro dia, no dia das primícias. Um dia logo depois de Shavuot, de Pessa. As primícias daqueles que dormem, que foram ressuscitados, o nosso Mashiach. E daí? Associação, irmãos. A Torá é maldição. Sim, como que eu vou fazer a associação? A lei do Senhor é perfeita e restaurar a alma. Se eu faço associação e eu estou sendo condizente com essa palavra, a lei é a maldição? Quando nós lemos Salmo capítulo 1, o que diz? Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta nas rodas dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na Torá do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Será como árvore plantada a ribeiro de água, na qual lhe dará o seu fruto na estação própria, e cujas folhas nunca secará. O homem que fizer isso, prosperará. Uai, como que eu vou fazer? Irmão, se você não entender Yeshua e estudar Yeshua e os discípulos, fazendo associação, você vai continuar com o cordão umbilical dentro de Roma. Então, aquilo que não está muito claro, dentro da hermenêutica judaica, eu tenho uma referência. Agora, eu já ouvi um pastor falando, que aquilo que está na Torá, que não está na Brida Hadashah, no Novo Testamento, não vale. Irmãos,
eu concordo que precisa abrir Hadashah, ratificar, mas se você entender que Yeshua era um judeu, que viveu como judeu, que viveu como judeu, que morreu como judeu, que virá como judeu, que os seus discípulos eram judeus, que eles foram os 12 que levaram esse evangelho para a humanidade, que tinha um pensamento judaico, uma vida judaica, que tinha a Torá, que tinha os profetas, que tinha a compreensão judaica, você vai entender que ele jamais vai fugir do contexto da Torá. Jamais! Você pode discutir pensamentos. O que eu devo fazer no Shabat? Como eu devo celebrar Shavuot? Como eu devo celebrar Pêssego? Ok. Mas tem coisas que é claro, é literal. Está lá dentro do primeiro método que nós falamos. E tem coisa que eu preciso fazer associação. Então o judeu, sempre quando ele estuda a Bíblia, ele busca esses 4 métodos. Sempre. Pshat, Remesh, Sod e Drash. O Drash, eu quero que você compreenda. Todos entenderam? Eu faço associação. Eu quero entender um texto, eu vou buscar um outro texto para associar, para que eu compreenda aquele texto que eu estou lendo. Aqui, ó. É lembrado quando o texto é lido. Eu estou fazendo uma associação com outro texto para entender aquilo que eu estou lendo. Então vamos lá, ó. Vai comigo em Mateus capítulo 5. Você pode acompanhar pela sua Bíblia ou você pode acompanhar aqui comigo. Vocês podem acompanhar comigo e compartilhar, tá, irmãos? Aqui, mas eu vou ser um pouquinho mais rápido, ó. Mateus capítulo 5, verso 17 e 18 diz assim, ó. Eu quero primeiro te dar o pensamento de Jesus, de Yeshua, acerca da Torá. Lembra que eu falei para você que Torá não significa só lei, mas instrução? Não pense que vim revogar a Torá, e aqui na sua Bíblia deve estar lei, ou os profetas. Não vim terminar, mas para tornar plena. Em verdade vos digo que até que os céus passem, nem mesmo o Yud, ou um traço da Torá, deixará até que todas as coisas que precisam acontecer ocorram. Na sua Bíblia está escrito assim, irmãos, ó. Olha aqui, ó. Na sua Bíblia está escrito igual na minha, né? Deixa eu só abrir lá com você. Mateus capítulo 5, verso 17. Não pensei que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruir, mas para cumpri-los. Só aqui, irmãos, só aqui, se eu faço associação, entendendo que Paulo estava falando que a Torá era uma maldição, que não era importante para o judeu, que não é importante para o cristão, só aqui eu já quebro, se eu uso aquele método de fazer associação do texto. Porque se Yeshua fala que ele não veio abrogar, que ele não veio deixar de cumprir, mas ele veio de torná-la completa, eu já quebro qualquer compreensão do que falam que Paulo tenha dito. Que falam, né? Que Paulo tenha dito. Então, se eu uso esse método, já deixo de tirar essa compreensão. O que você precisa analisar aqui? Ó? Você pode falar assim, mas Francisco, o Denis até comentou isso quando a gente estava estudando semana passada, que a maioria dos cristãos fala assim, mas ele veio cumprir. Ele já cumpriu tudo. Não preciso cumprir mais nada. Yeshua está dizendo que ele veio não para destruir a Torá, mas para torná-la plena, para completá-la. Se você está dizendo, olha que interessante, minha irmã. Se Yeshua está dizendo que ele não veio para destruir, mas para cumprir, você concorda que tudo que está descrito na Torá, que ainda não se cumpriu, irá cumprir? Então a Torá precisa ser algo importante para os evangélicos, para os cristãos. Porque tem coisa na Torá, aonde se cumpriu Isaías capítulo 2? Isaías capítulo 2 diz que as nações subirão a Jerusalém para conhecer o Deus de Israel e para aprender da sua Torá. Onde se cumpriu Isaías capítulo 14, que diz que as nações subirão a Jerusalém para celebrar a festa de Sukkot, de tabernáculos? Aonde se cumpriu Oséias, que diz que nos últimos dias a Torá será ensinada para a humanidade, que não haverá mais mal, que não haverá mais pecado, que o leão habitará com a criança? Aonde se cumpriu? Então, se eu estou olhando, se eu estou verificando que Yeshua está falando que nada da Torá deixará de cumprir, eu preciso olhar para a Torá, o que ela diz que vai se cumprir. Eu preciso olhar. Eu acho engraçado que eu tenho essa compreensão, vou dar a minha compreensão. Eu acho que Yeshua falou isso aqui relacionado ao período do 3º século, quando o Império Romano, quando a Igreja Romana, vamos dizer assim, iniciada de forma mais forte ou mais coesa por Constantino, desvirtuou o conceito, né? Porque em nenhum momento do ministério de Yeshua, os 3 anos, você vê alguém questionando ele, ensinando a Torá.
Você fala, vê questionando compreensão da Torá, mas não falando que Yeshua era contrário à Torá, que Yeshua aboliu a Torá. Você não vê, então por que Yeshua fala isso? Talvez para os tempos de hoje, onde pensam que ele destruiu a Torá. Você vê Yeshua discutindo sobre a lei oral, aí eu posso até concordar com você. Mas sobre a Torá escrita, você não vê nenhum judeu questionando, o que você está falando aí contrário à Torá? Você vê ele falando, vai destruir o templo, e esse templo sou eu. Aí você está discordando de compreensão do texto da Torá, mas não discordando plenamente dos escritos da Torá. Ele era chamado de quê? De rabino. Ele não era chamado de pastor, ele não era chamado de evangelista, ele não era chamado de missionário, ele não era chamado de padre, ele era chamado de rabino. Ninguém que tem o título de rabino tem esse título sem ser um profundo conhecedor do quê? Da Torá. Você acha que não havia escolas dentro do período de Yeshua? Havia. E se você não vê falando de Yeshua que ele estudou em alguma escola, e se ele tinha a nomenclatura ou o cargo de rabino, é porque aqueles homens conheciam ele como o verdadeiro ensinador dos ensinos de Moisés, ou exemplo dos ensinos de Moisés, né, de vivência. E aqui, você pode falar, Francisco, deixa eu passar aqui, só para eu ver, olha só, esse termo aqui, revogar, que está na sua Bíblia, abirrogar, outras Bíblias têm destruir. Esse texto, ele vem dessa palavra grega aqui, que quer dizer cataluo. Eu não sei como que é a fonética correta, tá? Mas quando você olha esse termo em grego, ele significa término, ou revogar. Então Yeshua está falando, eu não vim para terminar a Torá. Eu não vim para terminar, até porque a Torá é eterna. Eu vim nem para revogá-la. Aí logo depois, você vai continuar lendo, eu não vim para revogar, eu não vim para terminar, mas para tornar plena. Essa palavra plena na sua Bíblia deve estar cumprir. Essa palavra em grego, ela é plerosai. Plerosai em grego quer dizer completar, tornar pleno. Então vamos traduzir corretamente? Eu não vim revogar, não vim para terminar, mas para tornar pleno o seu conhecimento. Isso é uma visão judaica. Os rabinos milenares anteriores a Yeshua ensinam que o Mashiach, quando ele vier reinar sobre a terra, o conhecimento da Torá dele vai ser tão profundo que nunca foi estudado, nem na época de Moisés. Por isso que ele fala que vim tornar pleno. Se você está aprendendo hoje sobre o ano de Shemitah, sobre o Shabat, lá você vai saber o que é Shabat. Lá você vai saber o que é ano de Shemitah. Lá você vai saber o que é misericórdia. Lá você vai saber o que é perdão. Lá você vai saber o que é você amar o teu próximo como a ti mesmo. Lá você vai saber o que é amar a Deus como a ti mesmo no período do Mashiach. Até que os céus e a terra passem, nem o Yud. A Bíblia, a maioria dos pergaminhos mais antigos, né, estão em gregos da Bíblia Hadashah. Você vai ver que esse termo aqui na nossa Bíblia está traduzido nenhum quê? Nenhum tio, né? Possivelmente o autor, Yeshua, falou Yud, porque se você olhar um Sefer Torá, as letras em hebraico, ela não é igual à nossa letra, ela só tem consoante, ela não tem vogal, igual nós temos, e ela não tem letra maiúscula e minúscula. Todas as letras estão no mesmo tamanho. Nem o J, nem existe o J na letra semita, na linguagem semita. Você vai ver que, por que ele cita o Yud? Porque como no hebraico não existe maiúsculo e minúsculo, a única letra que você vê que ela é menor do que as outras, é o Yud. Aí o Yud aqui, tá vendo aqui, na pontinha do tetagrama? Yud, Re, Vav, Re. Todas, está vendo que ela tem o mesmo tamanho? Até o Lamed aqui, ele tem o mesmo tamanho, ele passa um pouquinho, né? Mas todas elas estão na mesma linha. O hebraico é assim, ó o Yud pequenininho. Possivelmente ele deve ter falado Yud, ela tem som de I, geralmente, tá? Mas quando você analisa, Yeshua está falando, ele fala que nada da Torá deixará de ser cumprido. Ele já está dizendo, eu tenho a referência da Torá, eu vim para torná-la plena. Isso é uma visão de Yeshua. Como que Paulo, sendo discípulo de Yeshua, vai discordar do seu mestre? Então, se eu entendo que Paulo estava falando que a Torá é uma maldição, se eu usar o método Drash de fazer associação, eu já começo a tirar essa teoria e deixá-la para trás. Deixá-la para trás. Olha outro termo. Lembra, irmãos? Sempre precisamos ter a visão judaica. Por que nós cantamos essas músicas em hebraico?
Eu tenho certeza que as pessoas, por mais pouco tempo que estejam aqui, já entendem um pouquinho do hebraico, está compreendendo. Toda sinagoga que você for, aonde você for, em 4 cantos da terra, você vai ver no Shabat as canções sendo cantadas em hebraico. Nós, para facilitarmos para você, colocamos tudo em português para que você entenda o que você está cantando. Ensinamos a vocês na nossa língua para que haja compreensão, mas toda sinagoga, para que não perca a referência judaica. A referência onde o povo judeu recebeu o chamado de ser sacerdote sobre as demais nações. O chamado perpetua, continua até hoje. Olha que interessante, quando nós lemos João capítulo 14, 21, que diz assim, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me enfançarei. Irmão, olha a hora, 15 para meio-dia. Essa hora que tem problema comigo. 15 para meio-dia. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas. Se você não entender a compreensão judaica, mandamento em hebraico quer dizer o quê? Mitzvot. Mitzvot é um compêndio das 3 subcategorias da Torá. Mitzpatim, Eidot e Hukim. O que quer dizer cada uma? Já ensinei. Mitzpatim é a relação entre você e o teu semelhante. As leis justas, não roube o teu próximo, não fale mal dele, você seja justo nas balanças. Isso é as leis de Mishpatim. A lei de Edot são as leis que nos fazem lembrar de algo. Alguma história nós vivenciamos e Deus estabeleceu para que a gente não esqueça. Páscoa, Shavuot, Shabat. As leis de Hukim são leis que não têm o significado na compreensão humana. As leis de Kashrut, por que eu como carne de porco ou não? Por que animal pode se comer ou não? Porque a Bíblia, o Deus criador do céu e da terra, que fez o teu corpo e fez o meu corpo, Ele escreveu com a sua vontade e disse o que se pode comer e o que se não pode. Mãe, filho, não coma A. Aí eu vou comer B, mãe. Por que, mãe? Coma hambúrguer a vida toda para você ver o que vai dar. Não passa dos 30. Se chegar, né? Não passa do 30. Não pode, se o Eterno estabeleceu para não comer. Francisco é bom para a saúde. Não sei, conheço um homem que come carne de porco e vive mais de 100 anos. Algo espiritual está contido nesse ensinamento. Tudo que Deus faz, é a Bíblia que diz, tem um fim proveitoso. Quando Deus fala que haverá uma recompensa no mundo vindouro, e os patriarcas esperaram por essa prata celestial, existe uma recompensa e existe uma punição. Eu não sei se é essa punição que se prega, né? Mas existe uma punição, existe recompensa e punição. Aí que eu coloquei, ó, amar é um mandamento, é lindo, né? Estou debaixo da graça. Amar é um mandamento. Yeshua disse amar. Como que eu amo? Amo, não é eu chego e falo assim, eu amo o Arley. Conheço o Arley tem mais de 15 anos, mais de 20 anos. Aprendi a amar o Arley pela experiência que eu tive com ele no passado, por agora estar vivendo no presente. Eu escolhi amar o Arley. É uma escolha, irmãos, porque eu tive experiência que me fizeram amar. Eu vou amar Hitler? Devo amá-lo como um ser humano, mas não amar sua prática. Devo amá-lo como ser humano, mas não amar sua prática. Quero relação, se hoje Hitler tivesse? Nenhuma. Não sento na roda dos escarnecedores. Não sento. A gente aprende a amar, a gente escolhe. Você escolheu amar sua mãe, seu pai, porque as experiências te ensinaram isso. Amar a Deus é uma escolha. Você está dizendo, como que eu posso amar a Deus ou não? Tomando as posições que Deus me faz para tomar e não tomando as posições que Deus me faz para não tomar. É assim que eu escolho amar a Deus. Com a obediência ao mandamento, eu vou sendo aperfeiçoado no amor a Ele. Então, amar é um mandamento. Quando Yeshua fala que devemos amar o próximo como a ti mesmo, está lá dentro do ano de Shemitah. Está lá dentro daquela colheita que, durante toda a colheita, Jorge, o canto da terra é do pobre, é do estrangeiro. Aí eu pergunto, cadê o dízimo de hoje? Quem te ensinou que o dízimo de hoje é só para ajudar a igreja? Te ensinaram errado. Dízimo é para sustentar sim a comunidade, sustentar sim aqueles que são líderes que trabalham nessa congregação, mas o objetivo principal do dízimo é ajudar o necessitado e a viúva. Cadê esse princípio dentro das igrejas? Cadê esse princípio? Está na Torá, irmão.
Então amar é um mandamento, amar o próximo como a ti mesmo, se incube o conceito do dízimo. Eu entender que tudo que eu ganho, coronel, tudo que o senhor ganha, coronel, não é só do senhor. Se o senhor está pegando tudo que é teu para ti, você está desobedecendo o princípio. Se eu estou pegando tudo que é meu para mim, eu estou desobedecendo o princípio de quê? De amar. Porque eu faço isso primeiro porque eu amo a Deus e porque eu amo o meu próximo. Eu estou debaixo da graça. Estamos debaixo da graça, irmão. Assim como a nação de Israel sempre teve, assim como a humanidade sempre esteve. Deus mesmo, a palavra fala se arrepender para que você compreenda, né? Mas Deus mesmo, ao punir a humanidade quando Ele puniu no período de Noé, Ele mesmo fala que Ele não trataria daquela forma mais. Porque o que rege a Deus é a sua misericórdia. Hesed, a sua misericórdia. Deixa eu passar, meu Deus, senão eu vou ficar ali. Esse relógio anda mais rápido comigo, Betito. Passa aí, meu irmão, me ajuda, porque senão... A Torá na visão. Olha que interessante, agora eu quero falar na visão de Paulo. Vamos entrar na visão de Paulo, né? E Paulo criou todo esse problema, coitado. Não foi Paulo não, mas a compreensão das pessoas sobre o que ele diz. Pedro mesmo adverte, cuidado com as cartas de Paulo, porque as pessoas invertem para o seu próprio prazer, né? Para o seu próprio deleite, para se perder. Aí lá, olha que interessante, eu te falei a visão judaica de Yeshua, da Torá. Agora vamos ver o que Paulo fala. Atos capítulo 24, verso 14, depois não vamos ler esse texto melhor. Diz assim, mas confesso-te isso, que conforme o caminho, se você olhar a sua Bíblia, essa palavra caminho, ela vai estar em letra maiúscula, porque era como os discípulos eram conhecidos primeiramente. Por que eles eram conhecidos pelos do caminho? O que Yeshua falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eles eram conhecidos como aqueles do caminho. Está lá, letra maiúscula na sua Bíblia. Mas, esses discípulos de Yeshua eram considerados uma divisão, uma seita judaica, não uma seita cristã, não uma nova religião, uma seita judaica. O que quer dizer isso? Está fora dos padrões judaicos, do judaísmo tradicional, né? Mas confesso-te isso, que conforme o caminho a quem chamo de seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo que está escrito na Torá e tudo. Eu não olhei essa palavra aqui em grego, agora que vem na minha cabeça, se é o mesmo conceito de Yeshua, mas tudo. Romanos 7,12. E assim a Torá, a lei, é santa, e um mandamento santo, justo e bom. Aí eu vou te falar, olha só, irmãos, vamos fazer associação? Usa o método. A Torá é uma maldição. Se encaixa aqui? Se encaixa? Não. Então Paulo possivelmente sofria de esquizofrenia, né? Porque ele fala uma coisa agora e depois ele fala outra. Eu prefiro acreditar que as pessoas entenderam Paulo de forma errada. Paulo como um bom judeu, como um rabino, o surtou? Isso o surtou, né? Irmãos, isso é tão verdade na mente das pessoas. Uma vez eu fui conversar com um pastor de umas igrejas mais renomadas e mais lindas da Grande Vitória. Eu conversando, meu amigo pessoal. E eu fui lá na empresa dele, nós batemos um papo, tal, ele começou, mas Francisco, sai dessa visão, esse negócio de lei, que não sei o que. Eu falei, pastor, por que você tem esse preconceito? O seu Messias guardou toda a lei, senão ele não seria o Messias, o meu Messias, o nosso Messias guardou. O nosso amado rabino Paulo, ele era um rabino, ensinado aos pés de Gamaliel. É lógico que ele não concordou com tudo, com o judaísmo tradicional, mas ele continuou sendo um rabino. Você já leu Atos 21? Que Atos 21, Paulo faz um voto de Nazireu, e ele faz uma oferta no templo. Ele chegou para mim e falou assim, mas Francisco, ali Paulo teve uma recaída. Eu falei, como é que é, pastor? Paulo teve uma recaída, e voltou para o judaísmo, né? Ele cedeu à pressão, a palavra que ele usou. Teve uma recaída e cedeu à pressão. Irmão, se você não estudar a Bíblia dentro do verdadeiro conceito do povo judeu, você não vai compreender o que Paulo estava fazendo. A Torá é santa e é um mandamento santo, justo e bom. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos 18. Abra a sua Bíblia. Eu estou te mostrando aqui os pontos de Paulo falando e olhando a Torá como algo que ele tinha como referência.
Olha Atos 18, ó. Não sei quem foi que falou que eu ia passar de meio-dia hoje. Para o relógio, Roberto. Para esse, tira a pilha lá. Irmãos, fiquem super à vontade. Se você tiver almoço em casa, tá? Não vou me delongar muito, já estou terminando. Estou aprendendo com o Rabino Marcelo. Já superei, não. Olha só, Atos capítulo 18. Olha, eu quero ler na sua Bíblia. Olha aqui, eu vou ler aqui com você na sua tradução. Pode olhar, acompanhar na sua tradução. Atos 18, verso 18, diz assim, ó. Aqui o que estava acontecendo? Só para eu fazer uma pequena resumo aqui da história de Atos 18. Paulo estava na cidade de Corinto. Logo depois, Paulo vai para a cidade da Síria. Ele estava com o objetivo, ele tinha o objetivo de ir para Jerusalém. E nada o impedia para ir para Jerusalém. Ele sai de Corinto, vai para a Síria. Ele sai para a cidade da Síria, passa em outras cidades menores, que eu esqueci o nome. E ele para aqui na cidade de Éfeso. Ele para na cidade de Éfeso. Olha que interessante como a sua Bíblia, ela tenta desvirtuar, a sua tradução, tenta desvirtuar a visão judaica de Paulo. Primeira coisa, irmão, analisa comigo. Por que Paulo está indo para Jerusalém? O evangelho já tinha sido pregado lá. Por que Paulo está voltando para Jerusalém? Os discípulos, os que ele chama de coluna da comunidade, ele já tinha conhecido. Por que ele quis retornar para Jerusalém? Nesse texto mostra, mas a sua Bíblia não mostra. Sabe por quê? Para tirar a visão de que Paulo não era um judeu, que Paulo não tinha importância de Jerusalém, que Paulo não tinha importância da Torá. Olha que interessante o que diz. Isso aqui eu aprendi com o Rabino Shula. Atos capítulo 18, verso 21, diz assim, ó. E Paulo, ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila. Tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Um voto? Um néder. O voto de Nazireu que ele cumpre lá em Atos 21. Lá em Atos 21 ele cumpre esse voto. Ele fez um voto ao Eterno, e o judeu quando faz voto, é voto mesmo, tá? Não é voto que eu vou te... Estou falando a maioria, né? Não é voto que eu vou te falar assim, vou pagar 1.000, depois eu vi que eu teve prejuízo, eu te dou 900. Pagou, teve prejuízo, ele vai em honra. Então o judeu aqui faz um voto, Paulo faz um voto. Já é a primeira coisa judaica. Primeira coisa judaica. Ele chegou em Éfeso e deixou ali, mas ele entrou aonde? Sinagoga. Ele não entrou numa igreja pagã. Ele não entrou numa comunidade pagã. Ele entrou numa sinagoga. Não, vai você lá entrar numa sinagoga em São Paulo? Vê se ele te deixa entrar. Deixe se ele te deixa. Primeiro ele vai chegar e vai te perguntar muita coisa em hebraico, em ivrito, você não vai saber responder. Primeiro que ele vai querer conhecer a tua história. Não era diferente da época de Paulo. Se Paulo entrou numa sinagoga onde havia judeus, porque sabia quem ele era, sabia o que ele ensinava e sabia quem era Paulo. Disputava com os judeus. E rogando eles que ficasse por mais algum tempo, não contentou com isso. Antes se despediu deles, dizendo, se Deus quiser, outra vez voltarei a vocês. E partiu para Éfeso. Olha que interessante, olha em branco. Se Deus quiser, outra vez eu voltarei para vós. Veja a sua Bíblia, na capa da sua Bíblia. Vê se tem alguma Bíblia chamada Almeida Corrigida Fiel. Vê se alguém tem essa Bíblia. Tem alguém que está lendo essa resposta de Paulo aqui e leu diferente? Tem alguém que leu diferente? Verso 21, 18, 21. Está do mesmo. Tem alguém que tem uma... Denis? É a fiel corrigida? Leia aí para mim. Denis vai ler esse texto na Bíblia corrigida, fiel, que ela busca traduzir o que está no pergaminho mais antigo, no original. Tá? Bonita agora.
Antes se despediu deles, dizendo: é-me de todo preciso celebrar a solenidade que vem em Jerusalém. Mas querendo Deus, outra vez voltarei a vós, e partiu de Éfeso. Olha a diferença. Repete. Antes, solenidade. O que é solenidade? Festa. Antes me convém a subir para Jerusalém, celebrar a festa. Que festa que ele foi celebrar? A mesma que você vai celebrar sábado que vem, Shavuot. Por que a sua Bíblia não coloca que o rabino Shaul queria subir a Jerusalém para celebrar uma festa? Para tirar o conceito que ele era um judeu. Para tirar o conceito que ele era um rabino, que se preocupava, ele poderia celebrar a festa onde ele estava, mas ele queria celebrar em Jerusalém, na terra dos seus pais, na terra onde estava o templo, na terra por o judeu onde o rei irá reinar, onde o Mashiach há de governar sobre a terra. Para ele era importante, ele estava ali pregando o evangelho em Éfeso e todo mundo compreendendo, mas ele fala: não ficarei com vocês porque eu fiz um voto, e eu vou subir para Jerusalém para celebrar a festa. A maioria das nossas Bíblias tira a festa. Está aqui, se Deus quiser, outra vez voltarei a vós. Olha lá no pergaminho mais antigo. Vou só ler aqui. Antes se despediu deles, dizendo: é-me de todo preciso celebrar a festa que vem em Jerusalém. Mas querendo Deus, outra vez eu voltarei a vós. Irmãos, isso aqui é para tirar da sua mentalidade de que Paulo não era um judeu. É igual a visão daquele pastor: Paulo teve uma recaída. É outra recaída dele, tá? Mais uma. Cheio de recaída, Paulo. Perceba, aí eu vejo a gente aqui, que nós já compreendemos isso. Shavuot para nós não tem importância nenhuma. A gente viaja, a gente não se preocupa com que data da festa, a gente não se preocupa com data de Pessa, a gente não olha de Sukkot, a gente não quer saber de Shabat. Eu estou debaixo da graça. Sai desse cordão umbilical de Roma. A Torá é perfeita, restaura a tua alma. O Senhor te deu o seu Messias para que você ame ao teu Deus com todo o teu coração, para que você ame a tua esposa, para que sua esposa ame o esposo, para que a família seja constituída, para que a família cresça em amor e na presença de Deus, para que viva a sociedade, para que deixemos o pecado e retornemos para a palavra viva de Hashem. Isso é uma verdade, não é? E quero tirar sua compreensão, irmãos. Olha aqui, para eu passar um pouquinho mais, só para te comprovar que isso é uma verdade. Paulo, olha como ele foi tão verdadeiro, minha irmã, foi tão verdadeiro, que Paulo, quando chega na cidade de Éfeso, quando ele chega na cidade de Éfeso, eu acho que é de Éfeso, depois eu vou olhar. Chega um profeta chamado Ágapo, um profeta. Paulo estava em Éfeso e ele ia para Jerusalém. Ele passa em várias, porque era navegação, ele tinha que passar em várias cidades. Ele chega na cidade, Mateus, chamado de Éfeso, e lá ele encontra Ágapo. Ágapo chega para ele e fala assim, ele pega o cinto de Paulo, ele tira o cinto de Paulo, amarra as mãos e os pés de Paulo e fala assim: assim te farão os homens lá em Jerusalém e te entregarão aos gentios. E eles rogavam para que Paulo não fosse a Jerusalém, porque Deus já tinha dito a ele que ele seria preso em Jerusalém. Sabe o que Paulo fala? Eu fiz um voto, meu irmão. Um judeu que faz um voto, mesmo que ele tenha prejuízo, ele não pode deixar de cumprir. Ele sobe a Jerusalém para adorar, e lá ele é preso. Olha aqui quando ele está perante Félix, que ele vai se defender, olha o que ele fala. Paulo, porém, fazendo-lhe o governo... O que aconteceu? Paulo foi preso, e aí ele foi perante o governador da cidade. Chegando lá, o que Paulo fala de defesa dele? Paulo, porém, fazendo-lhe o governador sinal para que falasse, respondeu: porque sei que já vim para muitos anos que dessa nação é juiz, Félix. Com tanto melhor ânimo, respondo por mim mesmo. Pois bem pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém para quê? Adorar. A sua Bíblia traduz isso. Paulo sobe a Jerusalém para adorar como qualquer judeu que cumpre a Torá. Ele sobe a Jerusalém para celebrar Shavuot, como qualquer judeu. E não acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade. Nem tampouco podem provar as coisas que de agora de mim acusam.
Mas confesso-te isso, que conforme o caminho a quem chamo de seita, assim sirva o Deus dos nossos pais, crendo tudo que está escrito na Torá e nos profetas. Francisco, olha só, eu sei que você está falando que Paulo, eu não vou conseguir ler tudo, irmão, senão eu vou delongar um pouco, né? Mas aqui, ó, tá dando para vocês compreenderem? Posso passar só um pouquinho? Então tá bom. Aqui em Romanos capítulo 3, não se preocupe de levantar e ir embora, tá? Eu vou compreender perfeitamente. Não, traz à tarde não vai virar todos, né? Mas olha aqui, Romanos capítulo 3, verso 20 e 21 diz assim, ó. Por que discutem, irmãos? Por que distorce as palavras de Paulo? Se você não entender o pensamento judaico do primeiro século, onde Paulo viveu, você não vai entender o que ele questionava. Aqui, você vai ver que esse termo aqui, obras da Torá, que na sua Bíblia está traduzido como obras da lei, não é a mesma coisa de obediência à lei. Na visão de Paulo e do judaísmo de alguma seita, de uma das seitas do judaísmo do primeiro século, esse termo obras da lei não é a mesma coisa de obediência à lei. Olha aqui, ó, por isso leia comigo Romanos 3, verso 20. Por isso nenhuma pessoa será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela Torá vem o conhecimento do pecado, mas agora se manifestou sem a Torá a justiça de Deus, tendo o testemunho da Torá e dos profetas. Eu acho que é engraçado, que quando a gente olha, por que Paulo fala isso? Deixa eu te perguntar, Noé recebeu graça? Recebeu ou não recebeu? Os irmãos de José receberam graças? Jacó recebeu graça? As nações que viveram no período dos patriarcas receberam graça? Tinha Torá naquela época? Embora a Torá já tinha sido manifestada por os patriarcas? Não, a graça sempre esteve regendo ao eterno. Quando a nação de Israel saiu do Egito, a Torá tinha sido dada? Teve graça? Graça. Agora se manifestou a justiça de Deus sem a Torá, mas tendo o testemunho dela e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Yeshua, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, nem judeu, nem grego, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmão, deixa eu só fazer um adendo. Se você ainda não voltou para o seu Criador, volte. Ele enviou o teu Filho para que você não pereça e tenha vida eterna. A minha e a sua justificação não está na Torá, está no nosso Mashiach. Eu vou te falar o que é ser justificado. E destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça. Lembra-se, graça é recebimento de uma bênção na qual você não é merecedor. Pela redação que há em Yeshua, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometido sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Yeshua. Onde está o orgulho? É excluída. Por qual Torá? Das obras? Não, mas pela Torá da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da... Olha que ele usa sempre esse termo, obras da lei. É porventura Deus dos judeus? Não é também dos gentios? Também dos gentios certamente, visto que Deus é um só, que justifica a fé pela circuncisão e por meio da fé em circuncisão. Anulamos, pois, a Torá pela fé? Olha a resposta dele. De maneira nenhuma. Antes, mais uma recaída de Paulo, né? E olha que ele tem uma recaída tão rápida que ele começa um texto, nem termina e já teve a recaída. Irmãos, o que Paulo está fazendo? Aqui ele fala que nós não somos justificados pelas obras da lei. E logo depois ele fala, eu anulo a lei pela fé? Não, antes eu confirmo a lei. Então, a lei e as obras da lei não é a mesma coisa. O que é obras da lei, irmãos? Vamos entender o que é obras da lei? Olha só. Todas as vezes que você encontra Paulo se referindo ao termo obras da lei, Paulo sempre estará se referindo ao verdadeiro conceito de justificação. O que é justificação? Presta atenção em mim. Justificação é o ato que você tem de receber algo sem uma punição, na qual você é merecedor. Deus te enxerga como um justo. Ele não te enxerga como um transgressor.
Paulo está dizendo que o que te faz ser justo, Vitor, o que faz o pastor José ser justo, o que faz o Roberto ser justo, não são as obras da lei, mas a fé em Yeshua. O que Paulo enfrentava aqui de oposição? Eu preciso entender, para que eu entenda a visão de Paulo. Olha só, perceba que todas as vezes que Paulo fala sobre a obra da lei, ele está se referindo ao verdadeiro conceito de justificação. Olha aqui em Gálatas, Gálatas 2,16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Yeshua. Pois também temos crido em Yeshua para sermos justificados na fé dele, e não pelas obras da lei. Portanto, pelas obras da lei ninguém será justificado. Olha lá, justificação, declarar justo, demonstrar a inocência de algo. Você é um inocente perante Deus, Ele não te vê pela culpa dos seus erros. A expressão obras da lei era um falso método, presta atenção em mim, a expressão obras da lei era um falso método no período do judaísmo do primeiro século, de uma das seitas do judaísmo do primeiro século, que justificava o homem por algumas leis de pureza. Ou seja, o Roberto, por obedecer essas leis de pureza, Deus enxerga ele como um justo, só porque ele obedeceu. Com isso, quando Paulo visualizou isso, ele percebeu que isso tirava a figura de quem? Yeshua. Tirava a figura de Yeshua. Olha ali que interessante. As obras da lei não eram mandamentos da Torá, porém eram um método de justificação do homem muito comum em sua época. Não eram mandamentos da Torá, eram obras, eram leis de pureza, na qual alguns atribuem a seita dos essênios, que eles declaravam que o homem, obedecendo essas determinadas leis, ele estava sendo justificado. Olha como essas leis eram sérias. Essas leis proibiam o gentio de entrar no templo, de ofertar o templo. Contra isso, Paulo foi totalmente contrário. Olha aqui que interessante, como que nós descobrimos isso? A expressão obras da lei era utilizada pela comunidade de Curã. Quase 2 séculos antes. Quem já foi em Israel tem o privilégio de descer na região do Mar Morto, fica ao sul de Israel. Quando você desce, você vai na região chamada de Massada, que é uma região dentro do deserto, onde foi uma construção onde judeus fugindo da perseguição romana viveram numa montanha, chamada de Massada. Quando você visualiza aquela montanha, você vê a região de Curã. Lá, onde foi encontrado pergaminhos dessa seita, de mais de 2000 anos. E encontraram esse pergaminho aqui, Em um dos rolos temos o título Mixat Maaser HaTorah, a importância das obras da... Conhecido para você? A importância das obras da lei. Olha Paulo falando o mesmo termo. Nele há mais de 20 regras sobre purificação, com o intuito de justificar o homem. Haviam regras que excluíam as ofertas e a participação dos gentios das atividades do templo. Esse pergaminho, essa descoberta da caverna de Curã, foi mais ou menos em 1940, se não me engano, 40 e poucos, 49, se não me engano, foi encontrado. E quando eles analisaram esse pergaminho, se você for no Museu de Israel, você vai ver parte desse pergaminho. Você vai ver que existe esse rolo aqui, Mixat Maaser HaTorah, falando sobre regras de purificação na qual o homem é justificado. Aqui, Olha a foto dele aqui, Eu acho que eu passei, Ali, Tá vendo a caverna? São várias cavernas, acho que são 4 ou 6 cavernas, não sei. 4QMMT foi encontrado esse pergaminho na 4ª caverna, Mixat Maaser HaTorah, a importância ou a relevância das obras da lei. Dentro desse pergaminho, esses grupos viviam aqui e não deixavam outras pessoas associarem a eles, desde que esses judeus tivessem a lei das purificações. Se não tivesse, não participava. E essas leis justificavam o homem. Foi contra isso que Paulo defendia. Eu não sou a favor das obras da lei. Não é isso que justifica o homem. O que justifica o homem é Yeshua HaMashiach. Não eram mandamentos da Torá, eram leis humanas que determinavam o que o homem precisava para ser justo. É lógico que devia ter referência da Torá, irmãos? Mas
Olha, vou passar isso aqui porque não é tão importante agora. Mas isso é comum dentro do judaísmo, tá? Muito comum dentro do judaísmo. Observe no texto citado que as obras da lei eram mandamentos criados pelos religiosos daquela época. Ou seja, eram mandamentos de homens e não mandamentos do Eterno. Tais regras humanas não estavam de acordo com a Torá e tinham o objetivo de justificar a pessoa humana. As descobertas arqueológicas do Mar Morto lançaram luz para o entendimento do conceito de Paulo, dando a verdadeira definição das obras da lei, sobre a ótica do judaísmo dentro do judaísmo da igreja do primeiro século. Agora sim você entende por que Paulo fala que o homem não é justificado pela obra da lei, mas antes, pela lei eu não destruo a Torá, mas eu confirmo ela. Você é justificado pela graça, isso não vem de vós, isso é dom de Deus, mas isso não permite você continuar transgredindo o Shabat, isso não permite que você continue na transgressão, isso não permite que você continue na prostituição, isso não permite que você continue no roubo, que você venha usurpar o seu dízimo que pertence ao teu semelhante, isso não permite que você ande conforme os seus desejos, porque muitas coisas podem me ser lícitas, mas nem tudo me convém. As pessoas acham que Paulo estava permitindo fazer aquilo que a Torá proíbe. Paulo estava permitindo aquilo que a Torá permite, ele estava dizendo, nem tudo que a Torá permite me convém. Mas Paulo nunca determinou você fazer algo que a Torá proíbe, e nem deixar de fazer aquilo que ela fala para você fazer. Fala, pastor. Pode falar, pastor Zé. Tem microfone aí para o seu pai, Jô? Paulo, aparentemente parece que ele está combatendo as obras da lei, né? Só que ele se referencia a isto, a obras legalistas da lei. Esse texto que você tirou ali agora, mostrando que eram obras determinadas, vamos dizer rabínicas, né? Os rabinos determinaram determinadas leis que são de homens, tá certo? E são chamadas de obras da lei. Então, esse legalismo religioso é que o apóstolo Paulo combate, porque a justificação através de Yeshua nos faz confirmar a Torá. Por quê? Porque ele nos leva a sermos praticantes dela, e não é uma forma de, eu vou cumprir aquele mandamento ali, mas de forma legalista, achando que eu estou agradando a Deus, porque eu contribuí com o dízimo, ou porque eu dei um prato de comida a uma pessoa, eu falei, eu vou fazer essas obras. Seria como, vamos dizer assim, os espíritas que fazem obras porque eles alegam que ali eles são justificados por aquelas obras que eles fazem. Mas, na verdade, a obra que se refere, justificamos a lei porque ela é boa, ela é santa e justa, quando nós a praticamos com todo o nosso ser, alma, coração. Sem temor, né, Zé? Fazemos por amor. Por amor mesmo, não por um legalismo, porque eu vou ser salvo se eu fizer. Irmãos, vamos ficar de pé? Já encerrei. O que eu queria que você resumisse de tudo que nós aprendemos aqui hoje? Primeira coisa, Yeshua é a tua justificação. O fato de termos Yeshua, e Romanos capítulo 8 deixa isso muito claro, que nenhuma condenação há para os que estão em Yeshua HaMashiach, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois o Espírito revelou Yeshua de maneira que a justiça da Torá se cumpra em nós. Nós precisamos enxergar a Torá, os ensinamentos da Torá, como algo benéfico, não com esse cordão umbilical de Roma, onde a gente acha, eu posso vir aqui celebrar Shavuot. Eu não vou não, hoje eu estou cansado. Eu concordo que você não precisa falar assim, Shabat, eu vou. Ok, venha, não venha. Mas a festividade faz parte. Você precisa celebrar a festividade. Você precisa celebrar o Shabat dentro da sua casa, se você não puder vir. Você precisa entender que a Torá é para o teu espírito, para que você evolua espiritualmente. Eu não tenho dúvida que se nós aprendermos cada vez mais, nós estamos honrando Yeshua. Estamos ajudando essa sociedade, você vai evoluir, a sua família vai ser restaurada.
Os homens não sabem conversar com as mulheres não sabem conversar com os homens, as famílias estão sendo destruídas, nós estamos aproximando as pessoas de longe e distanciando as de perto, devido às redes sociais. Não falamos mais, não sentamos mais à mesa como fazíamos no passado com os nossos pais. Não temos o elo da familiar, que é o que estrutura uma congregação, que é o que estrutura uma nação. Os nossos governantes querem destituir a família, que é a base de tudo. E nós estamos deixando a nossa família ser desestruturadas. Você tem que zelar como sacerdote do teu lar. Eu preciso zelar pelo meu lar. Você precisa zelar pela sua esposa, amá-la, respeitá-la, se divertir sim, sair, mas esses zelos nos une. E o que nos justifica é o nosso Machia. Mas nós temos muito a aprender. Muito a aprender. A salvação vem de quem? Do judeu. Que Yeshua fala, o teu Machia faz isso, sente aqui, não estou falando que tudo que o judeu te ensina é 100% certo, não é. Mas sai desse cordão umbilical de Roma e vamos celebrar Shabat, vamos amar as famílias, vamos celebrar as festividades, vamos ter a alegria de estar aqui auxiliando um ao outro, ajudando nas feridas, nas dificuldades, no problema. Não diga que é melhor viver com um animal do que com um ser humano. Se você está dizendo isso, você está fugindo contra os princípios da palavra. Não abandone a sua família, não abandone a sua mulher, o seu esposo. Ela está na luta com você. Lute por tudo. É isso que nós estamos aqui ensinando. Eu estou querendo tirar esse cordão umbilical de Roma. Eu saio de um casamento, entro no outro e fica aquela festividade. Não lute pela mulher da tua mocidade, não desonra Hashem. E vamos zelar por nós. Que você tenha um Shabat muito abençoado, que o Eterno nos agracie, que sejamos felizes, porque servir a Deus é ser feliz, mesmo que haja choro numa noite, de manhã vem a alegria, vem a confiança, mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja mantimento no campo, todavia me alegrarei no Senhor. Está passando dificuldade? Baruch Hashem. Está passando alegria? Se alegre com aquele que se alegra, chore com aquele que chore. Passe dificuldade com aquele que passa dificuldade. Esteja junto. E assim vive em família. Assim vive em comunidade. Então que saiamos daqui com esse intuito. E que o Eterno nos agracie nesse Shabat. Amém?